Fala, investidor. Vamos fazer um vídeo hoje um pouco diferente, tá? Vamos fazer um vídeo montando uma carteira que você vai receber dividendo todo mês, tá bom? Algumas vezes já nos perguntaram como montar uma carteira para receber um valor todo mês, tanto pela questão emocional quanto pela questão de se organizar, né? Para sua carteira não ficar muito pulverizada ou muito concentrada em alguns ativos que recebe só no começo, no meio ou no fim do ano, tá bom? Para quem não me conhece, eu sou o Arthur, faço parte do canal Liso da Bolsa, tá bom? Quem ainda não foi inscrito, esse aqui é o nosso canal, tá bom? Se inscreva. Nós já passamos hoje de 120 vídeos, tá certo? E vamos lá pro vídeo, tá bom? Começar aqui com o controle do quantidade de ativos que eu fiz, tá certo? Elaborei aqui uma carteira teórica com 13 ativos. Pode ser até um pouco pulverizado ou um pouco concentrado, depende muito do seu perfil e do seu estilo de investidor, tá bom? Mas vamos explicar por que eu escolhi esses 3 ativos. Como podemos ver pela questão aqui do mapa, tá? Do mapa do ano. Eu tentei procurar ativos, como eu falei, que todo mês você receba pelo menos um dividendo ou rendimento. Claro que não dá para termos a certeza, não dá para garantir, porque eu peguei isso do histórico passado e aquela coisa. Histórico passado não é garantia de recebimento. E lembrando sempre que qualquer vídeo que a gente faça é meramente educacional, não tem recomendação de compra ou de venda, tá certo? Mas vamos lá, por que eu escolhi esses ativos? São ativos, a meu ver, que são setores bons, são boas empresas, empresas geradoras de caixa, empresas que estão com lucratividade boa, tá certo? E só para fazer aqui um resumo, tá? Eu peguei apenas uma empresa do setor agrícola, a Agro 3, para quem não conhece, tá? É uma empresa que ela atua de duas formas, na questão do plantio e na questão do melhoramento de fazendas. Ela pega algum terreno, investe nele, coloca tecnologia, coloca insumos, coloca sua expertise nela e melhora o rendimento daquela terra, tá bom? E depois, se chegar algum momento e ela considerar que essa terra tá com uma lucratividade boa, ela coloca essa terra ao mercado e vende e oferece lucro. E esse lucro, o que ela faz? Ela distribui para quem é seu sócio, tá certo? Fora a sua receita normal dos plantios, tá bom? A outra é o Banco do Brasil. Pô, o Banco do Brasil é quase um fundo imobiliário, tá? Ele paga 6, 7, 8 vezes ao ano. É até só com ele já metade aqui desse vídeo já dava para fazer, tá bom? A outra que eu coloquei, a ABB Seguros, tá? A ABB Seguros é uma empresa que normalmente ela faz 2 pagamentos ao ano, tá bom? Ela é uma empresa semestral. A próxima da lista aqui é a CEMIG, tá? É a empresa de energia lá de Minas Gerais, tá bom? A CEMIG atualmente ela tá com um problema mais de burburo, né? Aquela especulação que o estado de Minas Gerais ele tá com uma dívida muito grande com a União. Então tá aquela questão de federalizar suas empresas, tanto a CEMIG como a Copasa. Então é um momento até bom para entrar, tá? Para quem quer entrar na empresa. Por quê? Porque a ação foi muito batida, tá? A cotação dela caiu muito. Mas é uma empresa que continua tendo lucratividade, continua tendo boas receitas, como eu falei. É a empresa de energia do estado de Minas Gerais. Ela trabalha nos 3 setores: transmissão, geração e distribuição, enfim, não tem muito o que falar ruim dela, né? Apenas a questão estatal que vira e mexe traz vamos dizer, esse rumor de novo à tona e acaba batendo de novo na cotação. Mas lembrando, é uma boa empresa, geradora de caixa, com lucratividade muito boa, tá certo? A próxima, eu peguei até uma dobradinha lá de Minas Gerais. A próxima é a Copasa, tá? É a empresa de saneamento. Tanto a questão política como a do rumor é igual a da CEMIG. A diferença dela, a CEMIG eu vou falar mais na frente, mas só para adiantar. A CEMIG normalmente ela anuncia várias vezes ao ano, mas a data de pagamento é no meio e no final do ano. A Copasa não, a Copasa ela faz pagamento trimestral, tá certo? É tanto que agora, nesse mês de setembro, é bem provável que ela esteja outra data de pagamento, tá bom? A próxima que eu vou falar é a nossa segunda de setor de seguros, que é a Caixa Seguridade. Ela mudou a sua política de pagamento. Antes ela também pagava semestral, agora ela está pagando trimestral. Essa semana mesmo, esses dias mesmo, ela divulgou já o seu novo pagamento. Ela já divulgou o pagamento que ela vai fazer lá em novembro,
tá certo? Há uns 2 meses atrás ela divulgou o pagamento que ela fez agora em agosto. Então ela já mudou a sua política, como eu falei, tá? Ela já está trimestral e com uma antecedência muito boa. Ela divulga o resultado do trimestre, que foi o caso agora, o resultado do segundo trimestre de 2024, e já informou quando vai ser esse pagamento, tá certo? A próxima que eu vou falar é a Klabin. A Klabin é uma empresa centenária, uma empresa totalmente adaptada ao que o mercado quer dela, tá bom? O foco dela é papel e celulose, tá bom? Mas ela consegue ter várias modalidades e variações do seu próprio produto, a depender do que o mercado está lucrando mais, do que o mercado está colocando um preço melhor e, obviamente, trazendo uma lucratividade melhor para a empresa, tá bom? A Klabin também é uma empresa que divulga trimestral, tá certo? É tanto que teve uma datacom dela agora nesse mês de agosto, tá bom? A próxima que eu vou falar é a Petrobras. A Petrobras, como viram, né, depois de quase 4 anos, ela teve um prejuízo agora nesse último resultado do segundo trimestre de mais de 2 bilhões. Infelizmente a Petrobras sempre corre aquele risco, tá? Aquele risco estatal, aquele risco de interferência do governo. Mas vamos considerar o cenário atual dela. O cenário atual dela, ela continua sendo uma boa pagadora de dividendo. Ela até mudou um pouco, o dividendo dela agora ela quebrou, né? O pagamento dela, por exemplo, agora para novembro, ela dividiu entre novembro e dezembro, o mesmo pagamento, tá? A mesma divulgação que ela fez, ela só quebrou em 2 pedaços o seu pagamento. Lembrando, a empresa, quando não tem essa ingerência tão grande essa política de preço que ela tem, de não aceitar a paridade do dólar, enfim, outras situações, ela é uma empresa exclusiva, tá? Então ela tem uma geração muito boa de caixa, tem uma geração muito boa de receitas, considerando que o governo não vai atrapalhar muito, tá? A próxima que eu vou falar é a Sanepar. Ela é a nossa segunda empresa de saneamento, tá bom? Junto da Copasa. A diferença é que a Sanepar é a saneamento do Paraná, tá? E a Sanepar, ela faz 2 datacom, ela divulga em junho e divulga em dezembro. Mas ela só vai pagar em junho do outro ano, tá bom? Isso já está no estatuto dela e todo mundo já sabe. É tanto que muitos investidores não gostam dela por isso. Porque normalmente ela só divulga para o outro ano receber. Então, como todos nós, queremos esse dinheiro logo mais cedo. E alguns acabam não indo tanto para ela, tá? Por essa questão. Mas outra situação muito positiva da Sanepar é que ela já ganhou uma ação judicial e tem a receber quase o seu valor de mercado. Então é bem provável que lá na frente ela vai fazer uma distribuição até extraordinária, fora que ela é uma empresa muito lucrativa. Como toda empresa, ela tem seus altos e baixos. Nesse último resultado agora, desse segundo trimestre, o resultado dela foi aquém, tá? Foi um pouco menor do que vinha sendo, tá bom? A próxima empresa que eu vou falar é a Engie, tá? É uma empresa também de energia elétrica. A Engie é uma das maiores de geração de energia aqui no Brasil, tá certo? É uma empresa que também ela tem um detalhezinho na divulgação dela, porque normalmente ela divulga o seu dividendo. Só que ela coloca o dividendo dela como fosse data em aberto. Ela não especifica o mês que você vai receber. Mas normalmente ela está pagando em julho, em dezembro e alguns outros meses, tá bom? Mas ela divulga e só não diz quando você recebe. Você só espera um pouco, que normalmente no outro estado seguinte, ela já junta vários dividendos anunciados e paga tudo de um só, tá bom? Aí aqui é a outra duas de energia. Só que essas duas aqui, tanto a Taesa quanto a Transmissão Paulista, que eu vou falar que as duas como fosse um só, tá? Só para adiantar. As duas são do setor elétrico, só que o foco dela é transmissão. Transmissão são aqueles contratos longos e de 20, de 30 anos e com melhorias contínuas, tá bom? As duas empresas, como eu falei, são contratos muito longos, são receitas garantidas. Claro, tanto a Taesa e a Transmissão, elas estão em momentos diferentes. A Taesa, ela já tem muito contratos já firmados, só que ela meio que parou no tempo. Então o investimento da Taesa atualmente está menor do que a Transmissão Paulista. Em compensação, a Taesa informou ao mercado que nesse ano de 2024 ela vai ter uma redução do seu payout. O que é o payout? É o valor que a empresa distribui para o seu sócio, tá bom? Ela já informou que vai cair para 75%. Mas lembrando, é 75%. É uma distribuição muito alta. E a Transmissão Paulista, ela também teve uma mudança. Ela antes era uma empresa que era quase que trimestral. Ela fez uma mudança para ser o seu distribuição de dividendos
para o anual. O seu presidente e sua direção informou que fizeram essa mudança pela questão de gerir o caixa melhor, tá? Para a empresa durante um ano gerir mais esse caixa melhor e quando for distribuir apenas uma vez ao ano, tá bom? Normalmente a data com dela vai ser agora em dezembro e a sua distribuição para janeiro, tá certo? E por último, a Vale, que é uma empresa que está muito descontada mesmo. A Vale abaixo de R$ 60 é uma promoção da promoção. Claro que não dá para garantir que ela vai continuar tão baixa, tá bom? Pode ser que realmente ela infelizmente caia mais. Mas se o minério de ferro voltar a preços antigos, a demanda da China, a demanda europeia, enfim, a demanda internacional melhorar, a Vale bate de novo R$ 70 a R$ 80 fácil, tá bom? Aí só para ilustrar mais a questão aqui do vídeo, vamos mostrar aqui um pouco das empresas para vermos a questão do dividendo atual de cada uma, tá bom? Vamos fazer aqui a ordem que eu sei aqui, tá bom? Foi mais ou menos uma ordem alfabética, tá certo? Vamos lá. Lembrando, tá? Quem não conhece nosso canal, se inscreva e curta esse vídeo, tá bom? Vamos lá. A primeira é a Água 3, como eu falei. Ela tá com uma valorização atual de 23% quase e um dividendo de 12%. Ou seja, quem investiu nela teve um retorno de quase 35%, tá bom? A cotação dela, vamos ver aqui durante o último ano, ó. Ela está numa tendência muito boa de alta, tá certo? Claro que tem algumas situações que é oportunidade, ó. Há pouco tempo atrás, ó, nem um mês, ela bateu R$ 28 e agora 25, ou seja, quase 10% de desconto, considerando o último pico que ela pegou, tá bom? Então, vamos lá. A próxima é o Banco do Brasil, que é até não tem muito o que falar contra ele, tá? Dividendo de 9%. O último resultado agora lucrou mais de 9 bilhões, valorização de 21, ou seja, um retorno total aqui de quase 30%. Vamos considerar a cotação do último ano. Ele chegou a bater várias vezes 28, 29 e deu uma caída, tá bom? Agora está próximo de 26. Vamos lá, mesma situação, tá? Se considerar o último pico que ele deu de 28 para 26, ele está com quase um desconto de quase 10%, tá certo? O último pico que ele deu. A BB Seguros, vamos lá, tá com dividendo de quase de 8% e uma valorização de 20%, ou seja, um retorno total de mais de 28%. A BB Seguros já é um pouco diferente, tá? A cotação dela, ó, tá muito próximo da sua máxima, tá bom? R$ 36. Mas por que subiu tanto? Porque ela divulgou aquele rendimento dela, tá? 1,39. Então tem muito investidor que acabou entrando nela já contando com esse rendimento dela, tá certo? A próxima que vamos falar é a CEMIG. A CEMIG tá com retorno, uma valorização de 26% e um dividendo de mais de 12%. Ou seja, ela está com retorno total de quase 40%. E ainda na CEMIG, que tá esse ano, a gente teve uma distribuição de 30% de bonificação. Ou seja, é mais retorno ainda que não está entrado nesse cálculo, tá bom? Que não ingressou nesses números. No último ano, a sua cotação, ó, tá nas máximas. Quem tivesse pego ela 7,50, ó, hoje a 10, teve uma baita valorização. Vamos só olhar aqui só por curiosidade. Quem tivesse pego lá de 7,50, ó, ganhou 46%, pessoal. 40% só em valorização de cota, tá? É o que a gente martela em todo vídeo. Comprem boas empresas a bons preços, não tem erro, tá bom? Vamos para a próxima aqui. A próxima que vamos falar é a Copasa. A Copasa tá só de valorização 47%. Se somar com dividendo de 16, claro, o dividendo da Copasa tem aquele dividendo extraordinário, tá bom? O que é o dividendo extraordinário da Copasa? O que foi? É a reserva de lucro. A empresa sempre separa uma parte do seu lucro como reserva para usar em necessidades, em investimentos, enfim. E quando chega um momento que ela vê que está com caixa muito alto, está com a reserva muito alta, o que ela faz? Distribui para os seus acionistas. Obviamente, o principal acionista da Copasa é o Estado de Minas Gerais, mas claro, nós como acionistas também recebemos uma parte. Por que eu falo nós? Porque eu também estou investidor da Copasa, tá certo? No último ano, a Copasa também está nas suas máximas, ó. Bateu lá em outubro do ano passado R$ 13 e agora 22. Ou seja, de 13 para 22, 62% de valorização, gente. 62%. Vamos para a próxima. Caixa Seguros. Caixa Seguros, valorização só de cota, 43%. Dividendo, mais de 9%. Somando retorno total, passou de 50%, tá? Em um ano.
a questão da cotação dela. Saiu de 9,60, chegou a bater 16 e caiu para abaixo de 14. Ou seja, desse pico que ela deu lá em maio para agora, ela já caiu 15%, tá? Por isso que a gente fala, não compre na euforia. Compre quando só aos canhões. Compre quando ninguém quiser. Isso boa empresa. Quem comprou ela lá a R$16 está amargando um prejuízo de quase 15%. Mas por quê? Porque ele comprou quando ela estava muito esticada. Qualquer ação, quando está muito esticada, ela vai dar um recuo, tá bom? Entre comprar ela a 16 e comprar a 14, qual é o melhor? Comprar a 14. Eu, por exemplo, eu vinha comprando mais forte ela quando estava próximo de 10 a 11 reais. Quando ela passou de 14, 15, foi subindo, eu parei de comprar. Porque para mim estava muito esticado, então eu esperei um pouco, porque eu já estava posicionado e estava com um bom lucro. Agora que ela voltou a 14, eu estou voltando a comprar em pouca quantidade, tá certo? Vamos lá, a Klabin. A Klabin, em relação a todos que a gente analisou até agora, dividendo e retorno dela é o menor, como a gente pode ver. Ó, valorização apenas de 7% e dividendo de 6%. Somando, próximo de 13%, tá bom? Mas é uma empresa ruim? Claro que não. É uma ótima empresa. Mas como ela já está muito precificada, o mercado já conhece muito bem, ela já sabe o que esperar, ela não tem essa variação tão grande, tá bom? Mas mesmo a Klabin, como eu falei, se você tivesse comprado ela bem aqui, ó, a R$17, lá em dezembro do ano passado, tá bom? Mesmo ela valorizou... Opa, que eu perdi aqui. Vamos de novo aqui ajudar. Ó, agora, a cotação atual, pronto. Valorizou 17%. Mesmo uma empresa bem tranquila, que você conhece ela muito bem. Por quê? Você compra na baixa e ela vai valorizar. Tá bom? Vamos para a próxima. A Petrobras. Só dividendo, quase 18%. Quase 18%. É mais do que todo o rendimento e a valorização da Klabin, tá bom? E valorização passou de 40%. Se a gente somar, gente, aqui dá quase 60% de retorno. Vamos ver a questão aqui da cotação dela do último ano. Do último ano, ela já valorizou. Desse pegada aqui até o último pico, ó. Tinha pegado mais de 50%. Aí vamos lá, do pico para a cotação atual, ela já caiu 12%. Lembrando, quando uma empresa dessa que está muito esticada, ó, ela sempre dá um retorno, tá? E é nessas horas que a gente deve entrar, tá bom? Vamos falar agora da Sanepar. A Sanepar teve de valorização mais de 30% e dividendo próximo de 4%. O dividendo dela, como vocês podem ver, é um pouco menor. Mas por que também foi um pouco menor? Porque ela valorizou demais, tá bom? Aí o dividendo acaba sendo achatado, tá certo? Retorno total dela passou de 35%, 36%. E ela tá, ó, nas suas máximas, tá bom? Se for para comprar, compre em pouca quantidade, tá? Espera ela dar uma recuo, como ele deu aqui, ó, como ela deu aqui de novo, para você aumentar a mão em compras, tá bom? Vamos falar agora da Engie. A Engie teve um retorno de valorização de 14% e um dividendo de 5%. Retorno total de próximo de 20%, tá bom? Ó, os seus preços já estão um pouco esticados, ó, mas mesmo aqui, ó, bateu 46, voltou para 44 e agora tá voltando de novo para 45, tá bom? Sempre que puder, tente comprar quando ele tá abaixo. Mas se você tivesse pegue lá 38, ó. 38 você teve retorno só de 20% e 38, gente, não faz 4 meses, tá? Vamos falar agora da Taesa. A Taesa, como eu falei, já é uma empresa mais robusta, tá? Já mais redonda, não tem tanta oscilação. Mas mesmo ela já valorizou 8% e um dividendo também de próximo de 8%. Ou seja, o retorno total dela tá de R$36. Ó, ela esse dia mesmo bateu 33 e já subiu para quase 5%, tá bom? Isso o quê? Quantos dias? 10 dias só, 5%. Vamos para a Transmissão Paulista. A Transmissão Paulista, ela tá com um retorno de 9% de dividendo e valorização de 3%. A valorização dela já está bem menor. Mas por que bem menor? Foi essa queda dela, ó. Ela bateu mais de 27 e ela caiu para 24. Tá certo? Mas tivesse comprado ela lá em outubro, ó, por R$19. 38%, 25%. Lá em outubro, tá bom? Porque ela bateu R$19. Era um ótimo momento de compra. Transmissão a gente comentou muito. Transmissão abaixo de R$20 é compra. Próximo de 20 é compra. A Engie próximo de 40 é compra, tá bom?
E por último a Vale. A Vale, como eu comentei no vídeo, tá? Mesmo que essa queda toda dela, ela ainda está com uma valorização de 2% no último ano e um dividendo, gente, de quase 16%. 16%. Retorno total de 18%. Ó, quem comprou na euforia no pico, ó, para o momento atual, a pessoa está perdendo 21%. Tá perdendo 20% por desvalorização, tá bom? Por quê? Porque comprou ó, na euforia, ó. Ela voltou. Agora a diferença aqui, ó. Quem comprar aqui, 57, vamos botar aqui, 57, ó. E quisesse segurar até o último pico que ela bateu, que foi 70, deu um retorno de 27%, pessoal. Fora os dividendos que vão receber nesse período, tá bom? Então, pessoal, o que eu tinha para falar basicamente nesse vídeo de hoje era sobre isso, tá bom? Vou até deixar aqui na imagem aqui as ações que a gente recomenda. Lembrando, essa carteira aqui é uma carteira teórica, não é recomendação de compra, claro, nem de venda. Mas para se montar essa carteira com a cotação de hoje, tá bom? Que eu estou gravando o vídeo, dia 11 de agosto. Você precisaria de R$ 384 para montar essa carteira e ia receber dividendo todo mês durante o ano, tá bom? Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar aí para alguém que você tem interesse ou que conheça, que sabe que ele quer montar uma carteira também com um padrão desse para receber um valor mensal, para ficar bem tranquilo, sem muita dor de cabeça, sem muito estresse. Como a gente mostrou, boa parte dessas empresas tiveram retorno muito bom e todas elas estão no positivo, sem exceção. Umas um pouco mais, umas um pouco menos, tá certo? Boas semanas a todos e até a próxima.